Tamir Felipe fez um vídeo analisando a candidatura de Renan Santos. Inclusive, esse é o título do vídeo dele e a gente vai ver. Vamos ver se ele foi honesto, se ele falou algumas coisas, algumas verdades, algumas mentiras e é isso aí, vamos lá. Salve, galera. O vídeo de hoje é para analisar os 2 dígitos da campanha do Renan Santos na última pesquisa, a Real Big Data. Fica aí, isso é uma análise bem assim objetiva, né, de como eu enxergo essa candidatura do Renan Santos e por que ele está tendo esses resultados. E também no final do vídeo eu vou falar ali. Tá no 1.25, tá? Só pra deixar claro. Os erros que nós da esquerda estamos cometendo e por que a galera da direita ali tá conseguindo ocupar esses espaços aí, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e bora lá. Olha só, pessoal, é um fato, na minha percepção hoje, que a candidatura do Renan Santos conseguiu estacionar numa das vagas mais desejadas nos pleitos, né? Que é a vaga do antissistema. A candidatura do Renan nesse pleito, ela corresponde à candidatura antissistema. Isso quer dizer que eu acredito que o Renan é antissistema, que as ideias que ele defende antissistema? Não, muito pelo contrário, tá? A minha principal crítica ao Renan é justamente porque as ideias dele são a ideia pró-sistema, do que já está sendo feito. Mas não é sobre isso que eu tô falando, eu estou falando sobre ocupar a vaga do antissistema, aquela vaga que em toda eleição... Pô, podia citar alguns exemplos, né? O que ele acha que é sistema, né? Eu adoraria saber. Tá lá. E por que isso aconteceu? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, ele está conseguindo mover os votos que eram de nulo e branco. Geralmente um voto tem característica antipolítica, pessoas que estão descrentes da política. O Renan Santos está conseguindo movimentar esses votos, fazer as pessoas votarem nele. Segundo, juventude, o voto rebelde, né? O que naturalmente seria antissistema. Aí ele basicamente está disputando sozinho, não tem ninguém na esquerda disputando esse voto. Então o Renan, além de estar sozinho lá, ele está conseguindo fazer isso, atingir os jovens de uma maneira muito larga, né? E por isso ele está conseguindo ter sucesso no voto da juventude. E terceiro, ele está fazendo a melhor campanha nas redes. Domina a internet, o grupo dele domina a internet e está sendo um fenômeno na internet, muito semelhante como foi o fenômeno Pablo Marçal nas eleições de 2024 para a Prefeitura de São Paulo, tá bom? Então esses 3 motivos é o que está fazendo o Renan Santos estacionar nessa vaga de antissistema. Antes de... Só queria deixar claro, mano, a semelhança com o Pablo Marçal é única e exclusivamente essa, né? De viralizar nas redes, de chamar a atenção da galera por causa disso. É só isso, mano. Pablo Marçal, de resto, mano, é um mentiroso compulsivo, um cara que vai falar que vai fazer teleférico em São Paulo e que não honra a palavra dele. Apostou com Kim Kataguiri 500 mil, que o MBL não ia conseguir formar uma missão, formaram e ele não pagou. Então, caloteiro. Começar o vídeo, eu queria falar uma coisa que pouca gente tá falando. Essa pesquisa de 2 dígitos ou não, ela mudou a metodologia. Isso é importante. Eu sei que a galera aí que gosta do MBL tava começando nos comentários aí, porque quando aparece com 2 dígitos, vocês falam que mudou a metodologia e fica choramingando. Fica tranquilo, pessoal. Tô só passando a informação aqui que sim, a metodologia conta. Sim, provavelmente ele teve números melhores por causa da metodologia, mas independente disso, independente dele ter 9 pontos, 10 pontos, não muda a leitura que eu vou fazer aqui nesse vídeo, tá bom? Estou aqui trazendo uma informação, a informação é importante, muda a metodologia sim. Na última pesquisa que o Real Time Big Data fez, a metodologia de pesquisa era pesquisa quantitativa que consiste na realização de entrevistas pessoais com a aplicação de questionários estruturados junto a uma amostra representativa do eleitorado do Brasil. Ou seja, pesquisa física com questionário, né, pedindo para as pessoas responderem. Já essa pesquisa agora que o Renan Santos apareceu com 9%, metodologia de pesquisa, pesquisa quantitativa que consiste na realização de entrevistas com eleitores do universo a ser explorado, feitas em combinação mista por entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial, com a aplicação de questionário estruturado com abordagens telefônicas e digitais, junto a uma amostra de representatividade do eleitorado em estudo. Então aqui já foi feito por telefone, beleza? E internet. Todas as pesquisas que têm essa metodologia, principalmente de internet, o Renan Santos se destaca, justamente por ser um candidato que consegue executar uma presença digital muito forte e também por ter um apelo no público mais jovem muito forte também, beleza? Então sim, a mudança de metodologia provavelmente impactou os números do Renan. Sim, isso é fato, mas não muda a minha análise. Vamos trazer aqui os números? Primeiro turno, o Lula aparece com 40, o Flávio Bolsonaro com 33, o Flávio Bolsonaro está desidratando bastante, o Renan Santos com 9. O número que aparece real é com 9, tá, pessoal? Aí a militância do MBL... Mano, o Flávio Bolsonaro, velho, ele simplesmente derreteu, assim, ele tá derretendo cada vez mais, mano. Esse cara, velho, juro. A gente ainda não oficializou as candidaturas, mano. Será que ainda tem chance desse cara... não ser candidato, não ser o candidato, velho? Porque, mano, a chance dele ganhar, juro por Deus, velho, olhando hoje, por mais que ele tenha uma pontuação maior que o Renan, eu acho que a chance dele ganhar é menor que a do Renan. Porque, assim, a pontuação que ele tem é meio estagnada. Tipo, essas pessoas vão votar nele e beleza. Agora, ele não consegue mais gente. Tipo assim, é um negócio deprimente, velho. Pra ele, tá usando né? bastante aí. Pra ele é deprimente. É esse aqui, intenção de votos dos homens. Renan Santos 10%, pra falar que ele chegou a 2 dígitos, ok? Enquanto o Lula tem 35 e o Flávio Bolsonaro lidera entre os homens com 38. Já entre as mulheres, o Lula tem 44. O eleitorado aqui, um adendo rapidinho, eleitorado feminino decidindo novamente, né? Provavelmente as eleições. E o Renan Santos aparece com 8, ok? Bom, vamos lá. Que é importante, tá? Só pra embasar. Se for ver, ó, rapidão, rapaz.
Se a gente for reparar, a mudança do Renan pro eleitorado feminino, ó, vai de 8 e o homem 10. É bem a diferença, ó, 8, 10. 2%, né? Enquanto se a gente for ver, ó o Flávio Bolsonaro. Tudo bem que ele tem um número absoluto maior, né? O Lula também, né? Mas você vê que não varia tanto. Até o Caiado, ó. O Caiado aqui, ó. 9% nos homens, nas mulheres 5%. Você vê que o Renan, ele varia pouco entre homem e mulher. Então, assim, isso também é interessante a gente analisar, né? Conseguiu estacionar a candidatura dele na vaga de antissistema por 3 motivos. Primeiro, esse daqui. O cruzamento dos votos no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 indica que Renan concentra o apoio principalmente entre o eleitorado que declararam ter votado em branco ou nulo naquele pleito. Isso aqui é pura característica de voto antissistema. Tá? É uma pessoa que está descrente da política e agora está empolgada para votar no Renan. Aqui também um número mostra o impacto nos jovens, no meio jovem. Entre os eleitorados de 16 a 24 anos, ele lidera a disputa com 37,9% das intenções de votos. Está à frente de Lula, que registra 34,7%, e de Flávio Bolsonaro, que registra 22%. Isso aqui é importantíssimo. Por que está acontecendo isso? Primeiro que ele tá disputando sozinho, não tem ninguém da esquerda lá disputando esse voto, né? Isso aqui é relevante, né? Basicamente ele tá nadando de braçada aqui. E além disso, o terceiro motivo, que é o nome que virou o fenômeno e lidera o crescimento entre presidenciáveis no digital. Renan Santos despontou como principal fenômeno digital da disputa presidencial em 2026. O levantamento exclusivo da Ativa Web, ele registrou o maior crescimento proporcional entre os nomes monitorados, com alta de 36,89% em 30 dias e ganhou 425 mil seguidores no período. Bom, o MBL de longe, o MBL, o Missão, é de longe a candidatura que mais consegue trabalhar nas redes sociais. Eles conseguiram criar uma comunidade, que é essa comunidade do MBL, né, onde consegue aglutinar gente. As pessoas vão para lá e se sentem participando de uma comunidade, isso é importantíssimo no trabalho da internet, né? Que a partir disso você tem militantes que vai engajar, que vai cortar, que vai compartilhar os seus vídeos, vai estar extremamente engajado com aquela pauta, né? Abraçando aquela pauta, aquela causa. Eles conseguem falar com esse público direto, com os programas que eles têm na internet, um programa direto de comunicação, canal de mídia direto, ou seja, não precisa ir numa mídia, não precisa que as pessoas, que uma Globo, que uma Folha, que um UOL, ou que algum podcast reverbere para conseguir chegar na própria base, né? Eles conseguem ter uma linha de comunicação direta com os programas. Então, se precisa comunicar alguma coisa para a base, precisa passar alguma mensagem, algum pensamento, alguma proposta, tal, eles conseguem fazer direto com a audiência que eles mesmos criaram e mantêm nos canais de mídias deles. Então, eles têm uma independência midiática, isso é audiência. Então, é importantíssimo na rede social, né? Você tem uma audiência cativa, a sua audiência, e você também consegue monetizar aquela audiência. Então, além de militantes, eles são também clientes, porque eles criaram os infoprodutos deles. Então, eles têm a assinatura de Valet Plus, tem assinatura de a revista, né, que é a Valete, que eles chamam, né? Então a pessoa compra, chega a revista em casa, tem aquele negócio do livro amarelo, tem os podcasts lá que eles vendem, os cursos. Então, ao mesmo tempo que a militância, ela é militante pela causa, ela também financia a causa, ela também é um cliente, e isso cria um ecossistema financeiro para poder manter esses veículos de mídias e também estruturar essa campanha do Renan Santos. É um trabalho de internet assim bem azeitado, bem redondinho mesmo, coisas que os outros candidatos não têm, são mais tradicionais e tal, e ainda não entendeu essa potência do digital. Além disso também, eu já vi em algum momento eles... Basicamente, o que ele tá dizendo aqui? Que o MBL ele tem mais capacidade cognitiva de fazer as coisas. Pra mim é isso, executiva, cognitiva e executiva, né? O MBL ele não só pensa em coisas melhores, né? Em projetos melhores, em soluções melhores, em ideias melhores. Ele não só tem isso, não só na parte cognitiva de pensar, ele executa também muito melhor do que qualquer um. Aí depois vai vir a galera tentando copiar, tá? É basicamente isso que acontece. Falando por ali que entenderam como é que funcionava a máquina de cortes do Pablo Marçal, né? Que é esse esquema de pontuação, né? Quem faz mais vídeos e cortes, canais que fazem virais e tal, ganha uma bonificação. E também tem as monetização das redes. Isso é um ponto, realmente. O Pablo Marçal nisso aí, ele mandou bem. Por mais que eu tenha um total desapreço pela figura de Pablo Marçal, isso é um ponto que eu não tenho como negar. Isso aí ele foi bem, ele mandava bem essa máquina de cortes e tal. Mas, cara, basicamente, é só isso, entendeu? O corte, o Pablo Marçal era uma coisa muito corte pelo corte. Ah, eu tô falando que eu dei um soco em jacaré, mano. Você vai lá e dá... Jacaré não, em tubarão lá. Quando o tubarão vier te morder, você vai lá dar um soco aqui, ó, no focinho do... Tem ele falando isso, uns bagulho absurdo aí. Ah, não, que o piloto de avião... Eu tava mais calmo que o piloto de avião. Umas paradas assim, tá ligado? Então, é o corte pelo corte. O quê? Ah, cara, eu falei qualquer coisa. Você faz o corte e põe aí. Que se ferre. Não tem nenhuma proposta, não tem nenhum projeto. É só, assim, só viralizar por viralizar, entendeu? Agora, o MBL não. É com propósito. É uma coisa muito mais densa, muito mais sólida, entende? Não é um castelinho de areia, não é um castelinho de papel, assim, que qualquer sopro ali vai derrubar. Digitais, então tem um monte de molecada com um monte de corte de canal aí, que usa lá do conteúdo, corta tal, trabalha, joga nas redes sociais e aí as plataformas pagam pra essa molecada, a molecada ganha um dinheiro trabalhando, cortando os conteúdos que eles produzem de uma forma bizarra, assim, um volume bizarro. Então a máquina deles digital é muito azeitada mesmo, coisa que de longe disparado em relação às outras candidaturas. Muito bem, galera, mas agora tem a questão da eleição, né? Eleições
majoritárias, eleições para executivo, ela é diferente de eleições proporcionais. Eleições proporcionais você só precisa representar uma parcela da população, né? Eleições majoritárias não, você precisa criar um consenso à maioria, você precisa aglutinar diferentes. Então o Renan ele conseguiu pegar um público específico para criar uma musculatura. Essa musculatura é suficiente para criar corpo. Então por isso que eu falei que não importa se foi 7% ou se foi 10%, não importa. O que mostra que a candidatura dele, sim, já criou esse corpo. Ele já consegue falar para uma galera, já consegue falar para um core, e esse core já consegue ouvir, já consolidou ele nessa posição ali de ser relevante. Ele já consegue sentar na mesa para conversar. E agora ele vai precisar expandir o discurso dele para poder trazer mais gente. O espectro ideológico do povo brasileiro, né? Uns 15% é de direita, é o pessoal que se diz de direita, centro-direita é o pessoal 29%, centrão 17%, centro-esquerda 26% e esquerda 13%. O Missão MBL ele tá aqui no espectro da direita, beleza? Esses 15% aqui, a maioria é hegemonizada pela candidatura do Flávio. A grande maioria, tá? Tanto é que quando o Renan bate no Flávio Bolsonaro, ele vai pegando uma rejeição muito grande nesse povo aqui. A fatia que ele tinha pra pegar essa galera aqui, acredito que ele já pegou, né? Alguma sobra tal. Mas o bolsonarismo ele é muito hegemônico nesse ponto. Eu tendo, nesses números aqui, cara, eu tendo a achar que quem disse que é centro, ele se identifica mais com coisas da direita do que de esquerda. Porque a esquerda, velho, ela acaba sendo muito identitária, ela começa com umas pautas, assim, que o cidadão comum no dia a dia não quer saber, entendeu? Identidade de gênero, sabe? Um negócio de pronome neutro, sabe? O cara que é de centro, ele vai olhar pra isso e vai falar, mano, nada a ver, tá ligado? Nada a ver, mano. Aí de direita começa a comunicar um pouquinho melhor com as pessoas. Eu não tô falando de... claro, todo extremo vai ser ruim, né? Porque o cara de direita vai falar sobre intervenção militar, vai falar que a ditadura militar era boa e não sei o que, umas paradas, tá ligado? Também ridícula. Mas na minha opinião, quem fala que é centro vai querer, por exemplo, bandido na cadeia, né? E assim, quem é centro-esquerda, até centro-esquerda, vai relativizar um pouquinho mais. Por mais que o cara tenda a ser mais moderado, ele não vai querer falar, não, o lugar... Cara, tem que prender bandido, sabe? Quem é centro-esquerda vai dar uma segurada nisso, entende? Então, eu acredito, só uma opinião minha, quem diz que é centro, eu acho que ele tende mais à direita. Se você somar aqui, ó, o centro-direita, o centro e o centro-esquerda, você vai ver que nós estamos falando mais ou menos em torno de 70% da população, né? Muito desse centro-direita tende a ir a votar no Flávio, né? Muito por rejeição à esquerda. Esse centrão aqui, o pessoal do centro, é o que decide a eleição. O centro-esquerda, ele faz o movimento contrário, né? Ele tende a ir pro Lula numa rejeição a essa direita mais ideológica. Uma candidatura de terceira via que consegue criar um corpo suficiente para as pessoas começarem a achar, nossa, talvez tenha solução para a gente sair da polarização. Ela meio que curva a gravidade e aí começa a fazer que o sistema político comece a olhar para você de uma forma diferente. Esse pessoal de centro, e tanto o centro-direita quanto o centro-esquerda, que uma parte do centro-direita como uma parte do centro-esquerda, 30% do eleitorado, pessoal, ele é o voto muito de máquina. É o voto de você ter pessoas lá balançando a sua bandeira, você ouvir o nome aqui numa rede social e você andar na rua e daqui a pouco seu vizinho falar do nome também, aí você fala, nossa, parece que tá acontecendo mesmo, e parece que esse cara aí pode ganhar. O voto também do Fundão do Brasil, onde o prefeito faz campanha para alguém lá, a pessoa acaba conhecendo e votando no quem o prefeito manda, o pastor, líder do sindicato não sei da onde, o padre da paróquia não sei da cidade, o cara do dono do bar lá, mais antigo da cidade que é influente. Então, se você consegue acionar essas estruturas, esse voto de centro ele tende a ser muito maleável em relação a esse voto de máquina, esse voto de estrutura. E agora essa candidatura, tanto do Renan como a do Caiado, ele precisa acionar esses mecanismos, né? Pra quê? Pra engrossar mais o caldo da sua campanha. Então, se o Renan consegue chegar ali 15, 17, 16%, ele vai desidratando cada vez mais o Flávio, e isso começa a ficar, vai criando meio que uma onda. Nossa, acho que vai dar pra ele, hein? Acho que vai dar. Ele começa a engajar, as pessoas começam a acreditar que ele pode ir pro segundo turno, tal, ele pode acontecer alguma coisa. Só que para acionar esses votos, ele vai precisar fazer acordos com prefeitos, acordos com grupos políticos, acordos com partidos organizados, acionar esses governadores que não pode apoiar nem Lula e Bolsonaro lá, para dar palanque para ele, precisa nas cidades e tal. E aí eu acho que é o ponto onde o Missão MBL ele não consegue jogar esse jogo institucional tão bem contra outras candidaturas, como por exemplo a do Caiado. Acho que tem uma grande dificuldade aí de acionar essas estruturas mais antigas, estruturas mais clássicas, esse voto de máquina no Brasil. Bom, basicamente agora a situação do Renan Santos, ele tá numa... Cara, isso aqui, eu diria que sim, esse voto de máquina existe, mas a gente tá vendo cada vez mais a galera deixando o Flávio Bolsonaro, né? Agora, não sei qual foi o partido, acho que foi PP, União, que não disse que não vai apoiar, não vai fazer parte, não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Então, assim, se eles não vão apoiar o Flávio Bolsonaro, ou eles vão ficar neutros, né? Ou eles iriam pro Lula, ou, cara, assim, a única outra opção seria o Renan, né? Seria ele... Então, assim, vai vir um negócio que ele não precisa nem pedir. À medida que ele vai crescendo,
vira uma coisa que ele não precisa pedir, ele não precisa fazer um acordinho com o cara ali, chegar assim, ó, velho, eu te dou um carguinho aqui, se eu ganhar eu te dou um carguinho aqui, que não sei o quê, então você me apoia, tal. Ele não precisa chegar nisso, porque à medida que as pessoas vão vendo que ele tá crescendo, a pessoa, a instituição ali, o partido, por conta própria, vai querer apoiar o cara. Por quê? Pra sinalizar pro cara que ele tá vendo que ele tá crescendo. E se ele cresce, apoiar ele, vira uma coisa popular, as pessoas gostam dele, você, naturalmente, sem nem fechar nenhum acordo, vai querer apoiar o cara. Por quê? Porque você também quer ter essa popularidade, entendeu? Você também quer crescer. Então isso é uma coisa que pode acontecer. E outro ponto, mano, não começou debate, velho. Não começou debate. O Renan nem apareceu nas emissoras de verdade. Ele foi ali uma vez no SBT, chegou na Record, mas assim, a Globo ele não apareceu na TV mesmo. Ele não apareceu ainda direito, não teve nenhuma sabatina, uma entrevista realmente com o Renan. Vai ter isso, vai ter os debates também, vai ter o debate na Globo. Enfim, vai ter bastante oportunidade pra ele crescer com essa galera que assiste mais a TV, nesse voto de máquina e tudo mais. Sabe aquele jogo Show do Milhão, ou jogo de quiz, que você vai respondendo a pergunta certa e você vai ganhar mais dinheiro, vai respondendo a pergunta certa e vai ganhando mais dinheiro, e chega naquela hora que assim, o jogo vale 1 milhão, mas você já tá, sei lá, com 300 mil reais na mão, você fala assim, pô, 300 mil pra mim já tá legal, cara, já resolve bastante o meu problema. Eu tenho a oportunidade de ganhar 1 milhão, mas se eu errar, eu perco meus 300 mil. Então é basicamente a candidatura do Renan Santos, ele tá nesse patamar agora, né? Se abre-se as urnas e ele tem 9, 10%, cara, seria uma vitória bizarra pro grupo político dele. Os frutos disso pós-eleição seria bizarro. Mas ao mesmo tempo, se ele consegue acionar essas máquinas e chega em um 15, 17%, as pessoas podem começar a acreditar que ele consegue vencer a eleição. Mas, a partir do momento que agora muda a dinâmica, que ele entra nessa dicotomia, porque antes ele estava falando para uma bolha radicalizada, uma bolha engajada, e aí ele precisa só ser nicho, né? O sectário, ele pode ser bem fechadinho, bem sectário, e isso vai engajando as pessoas ficam bem engajadas porque você vai ter um adensamento ideológico. Para ele conseguir esse voto de máquina, ele vai ter que abrir o discurso, vai ter que começar a negociar, vai ter que começar a entrar mais em contradição, vai ter que começar a falar para os diferentes e começar a atrair os diferentes. E a partir do momento que ele pode fazer isso, ele tem que ter muito sangue frio, porque a cada 2, 3 votos que ele vai conquistar, nesse voto mais abrangente, ele pode perder um radicalizado por causa das contradições. E para você fazer isso é uma coisa muito difícil. E se você não acerta nessa movimentação, você vai perder os radicalizados, você vai perder essa sua base, e ao mesmo tempo você não vai conseguir esses novos votos do público mais abrangente. E aí pode dar num desastre, né? Você pode estar num patamar de 10, 7%, e você pode acabar num patamar de 2, 1%. Então, é um jogo meio de tudo. Não, isso aqui eu achei que ele tá dando uma viajada, mano. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa moderar o discurso dele. Ele não precisa ficar entrando em contradição. O brasileiro, ele tá revoltado, cara. No geral, se for perguntar da economia pro brasileiro, ele vai falar que tá um lixo, mano. Qualquer brasileiro que trabalha, qualquer pessoa que trabalha que tem que pagar a conta. Menos quem, claro, quem já é financiado pelo governo, né? Quem é do Bolsa Família, essa galera aí que depende do governo e tal. Essa aí, cara, eles vão falar que sempre que tá bom, enquanto tiver o Lula lá, os caras tá comemorando, né? Quando tá recebendo auxílio, tá tudo ótimo. Agora, qualquer pessoa que trabalha, qualquer pessoa que, assim, vive a realidade no Brasil, ela sabe que as coisas estão mais caras, ela sabe que tá tudo mais difícil, ela sabe que a dificuldade dela sair na rua e não ser assaltada. Muita gente já foi assaltada. Então, tipo assim, você não precisa entrar em contradição, você não precisa moderar o seu discurso, velho. Você pode, sim, continuar com o discurso assim. Você só não precisa ser autoritário, né? Claro, você não pode pecar pelo excesso, não pode soar tão autoritário, do tipo, eu vou mudar tudo, eu vou estabelecer poder máximo pra mim, não sei. Não, isso aí também não precisa exagerar, né? Do nada agora a candidatura do Renan, né? Ele vai ter que cada dia mais, se ele quiser chegar no segundo turno, desradicalizar, falar pros diferentes, cada vez que ele fala. Não tem, velho. Não tem que desradicalizar, velho. Óbvio que não, é justamente o oposto. Ele tem que radicalizar, porque possível segundo turno ele vai enfrentar o Lula, então ele tem que polarizar com ele de qualquer jeito, velho. Não acho isso, não tem que ficar moderando. Que moderar, velho? Tá maluco, velho? Moderar, mano. Moderar vai virar Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tá tentando moderar o discurso, né? Ou pelo menos agora ele tá tentando radicalizar, né? O oposto. Ele tava com o discurso moderado, o que aconteceu, Flávio? Mano, eu acho que isso aí. Eu não concordo com isso que ele falou, não. Mais por diferente, mais contradição aparece, e quanto mais contradições aparecem, mais ele perde os radicalizados. Agora é a disputa do poder. É se você quer realmente disputar o poder, ou se você quer ficar com uma franja, ficar orbitando na esfera do poder. Aí também tem a questão da oposição, né? Da esquerda. Cara, é impressionante como... Agora um recado pros esquerdistas, assim mesmo. É impressionante como vocês não aprendem, né, cara? É impressionante. Já acabou de acontecer com o Pablo Marçal, todo mundo ficou desesperado e tal, e vocês continuam. Impressionante como as minhas redes, agora todo esquerdista que eu conheço tá lá engajando em post pra falar sobre o Renan Santos e levantando mais o nome do cara. Impressionante. Vocês não aprendem, né? Ou vocês vão pra cima pra fazer uma desconstrução dos problemas reais, gente, eu tô falando de reais, das propostas da candidatura do Renan Santos, ou vocês fingem que ele não tá acontecendo. Vocês indo pra cima
com essas caricaturas, meu Deus, você mais tá dando força pra candidatura dele do que Continua. necessariamente vocês estão combatendo ele. Ou vocês vão pra cima e faz uma desconstrução, mais ou menos como a Tabata Amaral lá fez com o Pablo Marçal, desconstrói mesmo, ó, tá aqui, tá acontecendo isso, 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 aqui tem um problema na Tabata proposta, Amaral. a essa proposta vai acontecer isso, 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 ou você começa a mostrar o problema da proposta, como por exemplo, né, eu faço muitas vezes na internet. Cara, honestamente, Tabata Amaral não. Sei lá. A Tabata Amaral é muito. É muito falciane, velho. É muito. Não, existe um problema real quando o candidato Renan Santos está pedindo para desvincular o BPC do salário mínimo. Existe um problema real para quando o candidato está pedindo para desvincular o salário mínimo da Dona Maria, da aposentadoria da Dona Maria. Aí é um problema real. A Dona Maria que tá vendo lá seu vídeo, tá vendo seu tweet, lá o filho da Dona Maria vai ligar e falar assim, nossa, hoje caiu a minha aposentadoria. Se o Renan Santos fosse presidente, ia cair menos do que caiu. Isso é um problema real, que a pessoa acorda e lidar com isso todo dia. Não é problema imaginário, fictício e tal. Que eu nem quero discutir no método se tem ou não, mas não é problema fictício. O problema é que quando eu aperto o botão aqui, ó, o pixel desliga, o problema some, acabou. Falando de problema real, no dia a dia. Ou vai pra essa desconstrução, ou então, meus amigos, vocês só vão continuar dando força. Eles vão ser um. É isso aí, rapaziada. Então o vídeo aqui do Tamir, eu vou deixar o like, né? E deixei o like aí, Tamirzão. Quem quiser assistir aí o vídeo dele, eu vou deixar o link aí na descrição também. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, um forte abraço e falou!